O teste já estava chegando ao fim. Até aquele momento, apenas uma única pessoa havia conseguido passar, mas agora todos os olhares estavam completamente focados em Lancer. A multidão começou a prender a respiração quando o avatar marcial dele continuou crescendo sem parar, 8.000 metros, e ainda aumentando. Seu tamanho colossal deixou até os espectadores sem palavras. Alguns começaram a comentar em choque que Lancer ainda era apenas um guerreiro de nível 10, mas muitos especialistas de nível 11 jamais conseguiriam criar um avatar marcial daquele tamanho. Todos sabiam o que aquilo significava. O tamanho do avatar refletia diretamente o potencial do usuário. Naquele instante, inúmeros admiradores começaram a surgir ao redor dele. Enquanto isso, o diretor observava tudo com um olhar satisfeito. Ele elogiou o progresso de Lancer e declarou que ele definitivamente tentaria alcançar o nível Estrela Solar. Fa imediatamente percebeu o motivo. Segundo ele, o Marquês Lanuo provavelmente havia realizado uma nova modificação genética no filho. E agora, o gene de Lancer tinha atingido um patamar completamente novo. Naquele momento, Lucian finalmente entendeu o que Fa queria dizer mais cedo sobre guerreiros modificados geneticamente. Por um breve instante, os pensamentos engraçados passaram em sua cabeça, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. De repente, Fa estreitou os olhos. Ele percebeu que Lancer estava comprimindo toda sua força para dentro do próprio corpo. Claramente, ele estava se preparando para girar a roda do destino celestial. Uma energia monstruosa começou a se condensar ao redor dele, enquanto avançava lentamente. Então, colocou a mão sobre a gigantesca estrutura. Os músculos de seu corpo inteiro se contraíram violentamente, e no segundo seguinte, uma explosão gigantesca aconteceu. Um empurrão devastador fez inúmeras estrelas da roda brilharem simultaneamente. Em apenas alguns segundos, 7 estrelas já estavam acesas. Mas aquilo ainda não era um limite. A onda de choque gerada por sua força obrigou várias pessoas da plateia a se proteger. Então, a 8ª estrela, a 9ª estrela, a multidão entrou em completo estado de choque. Até mesmo o diretor agora demonstrava pura excitação. Ele elogiava Lancer sem parar, antes de anunciar em voz alta: a linhagem dele não apenas alcançou luz da lua, mas atingiu o pico absoluto de 9 estrelas. Segundo o diretor, aquilo era algo que não aparecia há milhares de anos. Fa estava completamente abalado. Ele explicou que 9 estrelas era praticamente o limite supremo de uma forma de vida extraordinária comum. A diferença entre a estrela da manhã e luz da lua era como comparar uma formiga a um elefante. Ainda mais quando alguém alcançava 9 estrelas. Mas justamente quando todos ainda estavam admirando o talento monstruoso de Lancer, ele fez outra coisa. Com um olhar frio, lançou o último golpe contra a roda e comentou calmamente: ainda não é o suficiente. No instante seguinte, energia explodiu de seu terceiro olho. Com um rugido baixo, toda a roda do destino apagou completamente. Por um breve momento, parecia que tudo tinha parado. Mas então, sob a pressão monstruosa de Lancer, a roda começou a girar novamente. E dessa vez, chamas irromperam no centro da estrutura. Uma quantidade absurda de energia disparou aos céus. O diretor começou a tremer de emoção. Então, anunciou em voz alta: a luz do nível lua brilhante. O brilho dourado rapidamente começou a ficar vermelho sob as chamas intensas. Então, veio o anúncio que abalou todo o setor 1. Lancer rompeu seus próprios limites e alcançou o nível lua brilhante de uma estrela. No mesmo instante, seu avatar marcial desapareceu. A exaustão atingiu seu corpo violentamente. Seus seguranças avançou imediatamente para segurá-lo antes dele cair no chão. Depois de perceber que era apenas uma fadiga extrema, o homem respirou aliviado e comentou que Lancer realmente havia se esforçado no máximo. Segundo ele, o Lord Lanuo certamente ficaria orgulhoso. Mesmo completamente sem forças, Lancer não conseguia esconder a felicidade em seu rosto. O segurança observava aquilo em silêncio. Ele sabia que, embora atualmente ainda fosse mais forte que Lancer, no futuro isso mudaria completamente, porque apenas linhagens poderosas e genes perfeitos conseguiam criar muitos daquele nível, e existia uma distância impossível de atravessar entre alguém comum e uma família com herança tão absurda. Toda a multidão permaneceu em silêncio. Todos haviam acabado de testemunhar algo inacreditável. Lancer apenas não maximizou sua linhagem. Ele rompeu os próprios limites diante dos olhos de todos. Naquele momento, muitas pessoas finalmente perceberam o tamanho do abismo que existia entre elas e alguém nascido com uma família tão poderosa. Uma distância tão grande que talvez jamais conseguisse alcançar em toda a vida. Enquanto isso, o diretor avançou sorrindo. Ele bateu no ombro de Lancer e afirmou que ele havia sido magnífico. Segundo ele, finalmente, os esforços do Marquês tinham valido a pena. E, enquanto tudo isso acontecia, a notícia já começou a se espalhar como um fogo pelo setor Yuma inteiro. Altos oficiais começaram a se mover imediatamente. Dentro do parlamento da Federação Yuma, vários conselheiros já haviam se reunido. O ancião que presidia a reunião comentou sobre o jovem filho do Marquês, lamentando apenas do fato de Lancer não pertencer originalmente ao setor Yuma. Mesmo assim, ele declarou que prepararia um grande banquete em homenagem a Lancer. Mas então, uma voz feminina interrompeu tudo. O velho virou o rosto e viu uma mulher sorrindo calmamente. Ela então afirmou: ainda é cedo demais para decidir isso. Segundo ela, existia uma surpresa preparada, e o verdadeiro prodígio em seus olhos era outra pessoa, Lucian. Sob os olhares desconfiados
desconfiada dos conselheiros, ela explicou que o garoto havia sido trazido do setor Névoa Branca por Fa e agora pertencia oficialmente ao setor Yuno. Aquilo imediatamente despertou o interesse do ancião. Ele perguntou qual era o nível de força daquele jovem. A mulher respondeu honestamente que não tinha certeza, mas acreditava que o talento dele não seria inferior a Lancer, talvez até mesmo um sol da manhã. Aquelas palavras fizeram o ancião levantar imediatamente. Fazia anos, muitos anos, desde que o setor 1 viu um prodígio daquele nível, e sem perder tempo, ele declarou que iria pessoalmente até o local do teste. Enquanto isso, de volta à arena de avaliação, Fa recebeu a ordem. Imediatamente começou a preparar Lucian para subir ao palco. Seu rosto estava cheio de expectativa e empolgação, porque ele sabia, esse era o momento perfeito para apresentar o verdadeiro resultado que ele havia trazido do setor 1. Só que, ironicamente, quase ninguém na multidão prestava atenção nisso. Na cabeça da maioria das pessoas, o grande espetáculo já tinha acabado, mas Fa insistia que Lucian era, no mínimo, nível estrela da manhã. E mais do que isso, ele acreditava que nosso garoto era um talento natural nascido uma vez a cada milhões de anos. Com os outros oficiais já vindo para o local, aquele era o momento perfeito para criar um verdadeiro espetáculo. Algumas pessoas da plateia começaram a notar Fa e Lucian. Um dos espectadores reconheceu Fa imediatamente, lembrando que ele havia recebido o título de Barão há apenas 1000 anos, e ficou curioso para saber o porquê dele tinha aparecido ali no meio daquela confusão. Outro homem chutou que talvez Fa tivesse encontrado potencial no jovem ao seu lado, mas, sinceramente, na visão deles, ninguém poderia se comparar a Lancer. Enquanto ignorava completamente os comentários ao redor, Fa permaneceu em silêncio, mas por dentro, ele depositava todas as suas esperanças em Lucian. Já Lucian observava calmamente a gigantesca roda do destino celestial. Ele percebeu que sua energia psíquica era incapaz de atravessar o interior do artefato. Algum tipo de energia misteriosa bloqueava completamente sua percepção. Mas ele não perdeu tempo pensando nisso. Não havia mais nada para analisar. Agora era simplesmente uma questão de fazer. Sem hesitar, Lucian cortou a palma da própria mão e pressionou o sangue contra a roda. No instante seguinte, uma energia dourada explodiu violentamente. A luz iluminou completamente a estrutura até mudar sua coloração. Fa arregalou os olhos. Por um breve instante, ele jurou ter visto a roda ficar vermelha. Chamas começaram a envolver o corpo de Lucian. Então, com um simples empurrão casual, uma explosão ensurdecedora rasgou os céus. Um gigantesco pilar de fogo disparou para o alto, subindo milhares de metros e ultrapassando até mesmo a própria roda. Todas as pessoas presentes viraram o rosto imediatamente. O corpo de Fa começou a tremer. Naquele momento, ele teve certeza absoluta. Aquilo era nível estrela da manhã e muito mais poderoso do que Lancer. A multidão explodiu em caos. Ninguém conseguia entender o que estava vendo. E o pior ainda, eles nem sequer sabiam quem era aquele jovem. Na mesma hora, tanto o Lancer quanto o diretor ficaram completamente em silêncio. Lancer encarava aquela cena em choque absoluto. Sua voz até tremia enquanto perguntava: que tipo de poder consegue produzir um fenômeno assim? Enquanto isso, o diretor engoliu seco. Ele finalmente percebeu que aquele jovem definitivamente não era uma pessoa comum. E o mais assustador, ele também havia alcançado o nível estrela da manhã. Mesmo diante de toda aquela comoção, a expressão de Lucian continuava exatamente a mesma. Calma, fria. Se qualquer coisa podia ser percebida em seus olhos, era um leve desprezo. Como se o nível estrela da manhã não fosse nada demais. Então, sem qualquer aviso, uma pressão ainda maior começou a surgir. Porque para Lucian, aquele teste estava apenas começando. As chamas explodiram novamente. A energia ao redor começou a se acumular numa velocidade absurda. Mas, mesmo assim, ele parecia insatisfeito. De repente, um rugido cortou os céus. Lucian pressionou a roda ainda mais forte, usando apenas uma mão. E no meio das chamas, várias criaturas douradas de 3 patas surgiram voando. Corvos solares. O calor emitido por eles distorcia até o próprio espaço. Pessoas na multidão apontavam para o céu em choque e medo. Talvez naquele dia, muitos finalmente tivessem entendido o que significava talento de verdade. E então, um avatar marcial colossal começou a surgir atrás de Lucian. Uma figura tão gigantesca que a maioria das pessoas nem sequer conseguia imaginar algo daquele tamanho. Até mesmo Fa, que acreditava já ter visto de tudo, entrou em choque completo, porque o avatar marcial de Lucian tinha inacreditáveis 56 mil metros de altura, o dobro do tamanho do próprio avatar de Fa. E o mais absurdo, Lucian ainda era apenas nível 9. Ao lado dele, o diretor caiu de joelhos no chão. O pânico começou a surgir em sua mente, enquanto tentava compreender o significado daquilo. Ele começou a dizer que Lucian ainda era apenas um guerreiro de nível 9, mas uma ideia aterrorizante surgiu em sua cabeça. Antes mesmo de conseguir terminar a frase, enquanto todos estavam em choque absoluto, Lucian
Lucian simplesmente levantou uma das mãos calmamente. A roda desacelerou lentamente até parar, e ele então observou seu avatar marcial por um instante, e concluiu que aquela forma era grande demais para ser controlada, e então decidiu condensar todo aquele poder de volta ao próprio corpo. No único instante, o gigantesco avatar desapareceu, e toda aquela força passou a circular ao redor dele. Depois disso, Lucian declarou calmamente: agora vamos continuar. Então, voltou a empurrar a roda, e dessa vez, ela começou a girar ainda mais rápido, muito mais rápido. Ao ver Lucian controlando aquilo com apenas uma mão, Lancer cuspiu sangue na mesma hora. Seu guarda-costa correu imediatamente para segurá-lo, enquanto o sangue escorria por seus olhos e nariz. Mesmo tremendo, Lancer ainda murmurava: isso é impossível. O guarda-costa permaneceu em silêncio, mas no fundo, a dele estava abalado, porque Lancer precisou usar as duas mãos e todo o seu poder para alcançar aquele resultado, enquanto Lucian fazia tudo aquilo casualmente com apenas uma mão. A velocidade da roda continuou aumentando. Ondas de choque começaram a se espalhar por toda a região. Até mesmo as naves próximas começaram a balançar violentamente. Inclusive, a nave que transportava os altos oficiais do setor Yumi. Dentro de uma delas, uma mulher observava tudo em completo choque. Na visão dela, palavras simples não eram suficientes para descrever aquele poder. Ela esperava encontrar um talento raro, mas agora percebeu que havia subestimado Lucian completamente. Um dos conselheiros começou a rir alto ao perceber que a roda já tinha ultrapassado 9 estrelas, sem sequer demonstrar sinais de parar. Segundo ele, aquilo já estava no pico absoluto do nível Estrela da Manhã. Na mesma hora, ordenou que acelerasse a nave. Ele queria conhecer Lucian pessoalmente. Enquanto isso, Lucian finalmente começou a perceber o limite do que conseguia fazer usando apenas uma mão. Mas, ao invés de parar, sua curiosidade aumentou ainda mais. O que existia além do nível Estrela da Manhã? Ele queria descobrir. Mesmo sem desejar destruir a roda do destino celestial, Lucian pediu silenciosamente para que ela resistisse. Então, pela primeira vez, ele usou as duas mãos. E junto disso, ativou suas próprias técnicas. Uma explosão de energia várias vezes maior do que a de antes devastou completamente os arredores. Lancer arregalou os olhos em puro desespero. Segundo ele, até mesmo no sistema estelar principal, existiam pouquíssimas pessoas capazes de ultrapassar o nível Estrela da Manhã. Então, como Lucian conseguiu fazer aquilo? Até o guarda-costa concordava internamente. Mas a roda continuava girando, cada vez mais rápido, cada vez mais pesada, até que ela começou a tremer violentamente. As pessoas passaram a ouvir um som metálico da engrenagem interna se despedaçando. Alguns começaram a se perguntar se aquele artefato ancestral finalmente tinha alcançado o próprio limite, e até o próprio Lucian considerou essa possibilidade. Mas, ao invés de desacelerar, aquilo apenas deixou ainda mais animado, porque ele sabia, ainda tinha muita força guardada. Ele se recusava a aceitar aquilo como seu limite. Se não fosse suficiente, então ele simplesmente empurraria ainda mais forte. Dentro de seu corpo, 10.000 células imortais despertaram simultaneamente. Um poder monstruoso inundou seus braços. Sob aquela pressão esmagadora, as células começaram a se transformar. Mas havia algo que nem o próprio Lucian percebeu. No centro da sua testa, a primeira célula imortal que ele criou em toda a sua vida começou lentamente a emergir para a superfície. E agora nosso garoto iria alcançar um poder tão absoluto que nem ele próprio poderia imaginar.